Então tá, pessoal, bom dia, né? Hoje é uma aula facultativa, não tem obrigatoriedade da presença, essa aula está sendo gravada, tá? E é uma aula curta, tá? É uma aula de, no máximo, aí 1 hora, tá? Que a gente vai conversar sobre juros compostos, ok? Nós vamos conversar sobre juros compostos. Eu já estou aqui apresentando para vocês aqui o livro, né? E, além disso, eu coloquei no WhatsApp do grupo, né, do nosso grupo da disciplina, as fórmulas de juros compostos. Então, fique bem claro, tá? Tá lá, tá no WhatsApp, as fórmulas de juros compostos. E o que a gente vai trabalhar? A gente vai começar a falar de juros compostos, que a gente já começou na aula passada, tá? E essas fórmulas que eu coloquei no WhatsApp, na aula de amanhã, né, amanhã à noite, eu vou deduzir elas, tá? Eu vou apresentar detalhadamente para vocês as fórmulas. Tá claro? Sim, Sim ou não? sim, professor. Tá. Então a gente, ó, eu tô aqui, ó, estão acompanhando, eu vou aqui em juros compostos, tá? E aqui nós vamos já para o item 4.4 do livro, tá? Depois a gente vai voltar um pouco, tá? E vai fazer algumas análises, mas a gente já vai para o 4.4, ver se a gente vê o 4.4, o 4.5 e o 4.6 hoje, tá? Pelo menos esses três eu quero ver na aula de hoje. Então, cálculo do montante, cálculo do principal e cálculo da taxa. Então, vamos lá para o 4.4, página 25. Página 25. Vamos lá, página 25. Mais. Vamos lá. Então, vamos lá. Acho que aqui é juros simples. Aqui é juros simples ainda. Vamos lá. Tá, aqui juros compostos, que a gente começou a aula passada, tá? Uma introdução que eu pedi para vocês fazerem a leitura, tá? Alguma pergunta em relação a essas 3 primeiras páginas? Isso aqui nós vamos deduzir, ó, essa fórmula complexa aqui, nós vamos deduzir em sala de aula amanhã, tá? E a primeira fórmula de juro composto é essa aqui, ó. Essa fórmula aqui é muito importante, tá? Essa fórmula, ó, montante igual a... Toda vez que eu precisar calcular o montante, tá? Toda vez que eu precisar calcular o montante, tá? Eu vou usar essa fórmula. Toda vez que eu precisar calcular o montante, o valor futuro, eu vou usar essa fórmula, tá? Essa fórmula está naquela folha que eu mandei pelo WhatsApp, é a primeira fórmula. Então, vamos lá. Esse comparativo a gente fez em aula também. Então, vamos lá. Cálculo do montante. Todo mundo aqui? O que nós vamos... O que nós estamos vendo ali no exemplo 4.1? Cálculo do montante, ou seja, cálculo do valor futuro, né? Cálculo do capital final, do valor final, né? Então, o exemplo diz o seguinte, ó. Qual é o valor resgate? Qual é o valor de resgate de uma aplicação financeira de 12.450? Após 30 meses, a uma taxa de 4,5% ao mês. Eu pergunto, a gente falou em aula, valor do resgate. O que é valor do resgate, pessoal? Alguém me diz? O que significa quando a gente lê num exercício o valor do resgate? O que eu estou querendo dizer? É o valor Eu do estou montante, querendo... professor. O valor final, o valor futuro, tá? Eu estou querendo dizer o valor final, o valor futuro, tá? Da aplicação, ok? Bom, o valor final, o valor futuro, então, é o resgate, tá? Continuando,
Tá? Então, o que nós queremos calcular nesse exercício? O montante, o valor futuro, o montante de uma aplicação financeira de 12.450. O que é o 12.450? É o valor inicial, é o valor presente, é o principal. Após 30 meses, a uma taxa de 4,5% ao mês. Então, eu tenho aqui, o que o exercício me pede? O exercício me pede para calcular o montante, que é o valor futuro, que é o valor final. Ele me dá 12.450, que é o principal, que é o valor presente, que é o valor de hoje. Tá? Ele me dá 30 meses. O que é o 30 meses? É o período, né? E ele me dá uma taxa de 4,5% ao mês. Então, olhando para aquela fórmula lá, se a gente olhar para o livro, para o WhatsApp, e a gente olhar para a primeira fórmula que eu mandei para vocês hoje de manhã, né, naquela folhinha, vai aparecer S igual a P, entre parênteses, 1 mais I elevado a N. S igual a P, entre parênteses, 1 mais I elevado a N. Eu tenho que calcular o montante. Eu tenho o principal, eu tenho o I e tenho o N. Mas antes de aplicar a fórmula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a regra de ouro. Opa, qual é a regra de ouro na matemática financeira? A taxa de juros tem que estar sempre no mesmo período do prazo. Eu pergunto para vocês, a taxa de juros está em que período? Ao mês, ao ano, ao dia, ao semestre? Está ao mês. Todo mundo enxerga que está ao mês? Sim, sim. Tá. Quem pode abrir fala para tornar a aula mais dinâmica. Quem não pode, né? A Karine, pelo jeito, pode conversar. Então, te peço que tu interaja mais, porque talvez os outros não possam abrir o microfone. Tá? Bom, tranquilo até aqui, né? E a taxa de juros está ao mês e o período e o prazo também está ao mês, concordam? Sim. Então, a regra de ouro está atendida. A regra de ouro está atendida. Não mexo nada por enquanto, tá? Só que tem um detalhe. A taxa de juros está em percentual, sim ou não? O enunciado do exercício da taxa de juros em percentual? Sim, está em percentual, professor. Então, o que a gente tem que fazer para usar a fórmula? Tem que dividir por 100. 100. Sempre, né? Então, tá que o exercício já bota ali, ó, 0,045. Onde é que saiu esse 0,045? É 4,5 dividido por 100. Tá claro? Sim. Bom, agora sim, agora eu posso aplicar a fórmula, a principal fórmula do juro compostos para achar o montante. E eu aplico, ó. Montante igual a 12.450. O que é o 12.450? É o principal, 1 mais 0,045 elevado na 30. Tá bem? Por que 30? Porque são 30 meses. Então, agora, depois de tudo isso, né? Observada a regra de ouro, atendida essa regra de ouro, dividido o percentual por 100, eu posso aplicar a fórmula. E como é que eu resolvo essa fórmula na minha calculadora científica, na minha calculadora algébrica, tá? Não estou falando da HP, tá? Estou falando da calculadora normal, aquela que a gente usa no dia a dia no celular. Vocês vão pegar e vão somar. Peguem a calculadora de vocês, se vocês tiverem em mão aí, se for possível, e somem o que está dentro do parêntese. Tá? 1 mais 0,045, dá quanto? Olha, eu estou pegando minha calculadora do celular, tá? Estou pegando minha calculadora do celular. Pegando a calculadora do celular e calculadora normal. Não estou falando da HP 12C, da calculadora normal. Né? Em vez de usar aquela basicona, eu vou virar a calculadora
E automaticamente, quando eu viro a calculadora, ela aparece no modo científico. Todo mundo entendeu o que eu falei? Pode Eu sim. responder pelo Sim, sim. chat, se não entenderam. Todo mundo? Tá, então já virei a calculadora, tá? Algébrica, e ela virou científica, tá? E agora sim, agora eu vou pegar e usar a calculadora como uma calculadora científica. Eu vou somar 1 mais 0,045. Tá ok? E vou elevar esse resultado, ó, vou botar um chapéu. Não tem ali XY. Não tem um XY na calculadora científica? Eu vou pegar, apertar no XY, vai aparecer um chapéu e um parêntese. Abre um parêntese. Eu vou colocar 30, que é o prazo, e vou fechar o parêntese. E vou dar o resultado. O resultado dentro do parêntese elevado a 30 vai dar 3,745,318. Tá? Vou de novo. O resultado dentro do parêntese elevado a 30 vai dar 3,745318. Aí eu vou multiplicar esse resultado por o que está fora do parêntese, que é 12,450. Pronto, achei o meu resultado, achei o meu montante. 46.629,21 centavos. Ou seja, se eu aplicar ao longo de 30 meses a uma taxa de juros de 4,5% ao mês, o valor de 12.450 a juros compostos, eu vou ter no final desses 30 meses um montante, um valor futuro de 46.629,21 centavos. Pergunto, entenderam? Sim ou não? Sim, entendi. Tá claro? Tô até aprendendo a usar a calculadora do celular. Fala um pouquinho mais alto, Karine. Tô até aprendendo a usar a calculadora do celular. A calculadora normal, né? Sim, professor, porque eu nem sabia que tinha que fazer assim. É só virar que vira científica. Né? Se tu virar, ela automaticamente ela vira científica. Se tu retornar à posição normal, ela volta a ser algébrica. Tá? E por que eu não posso usar a algébrica nesse caso? Porque a algébrica, que é a mais simplesinha, ela não consegue resolver, por exemplo, várias operações. Por exemplo, como essa operação que é na exponencial. Entenderam? Sim. Tá. Agora nós vamos pegar o seguinte, ó, vamos pegar agora, ou aqui, esse mesmo exercício. Tá? Ó, tô na página 26. Eu posso fazer pelo modo reverso, na calculadora financeira, ou posso já fazer direto pelo modo financeiro. O que eu falei em aula para vocês? A partir de juros compostos, nós não vamos mais trabalhar pelo modo RPN. Nós vamos trabalhar pelo modo financeiro, tá? Da calculadora, porque é mais fácil, tá? Ok? Ok, professor, Então, ok. vamos lá. Uhum. Então, a primeira ali eu já fiz, modo algébrico, modo científico. A primeira coluna a gente não vai fazer mais. A gente vai deixar o modo RPN para juros simples e para operações básicas. O modo algébrico / científico a gente fez agora há pouco, faz 2 minutos atrás. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um modo financeiro. Agora sim, nós temos que usar a calculadora financeira. Tá? Então, eu vou ligar a calculadora financeira, vou limpar, tá? Deixa eu pegar meu óculos aqui. Estou achando meu óculos aqui, só um minuto. Um minuto, tentando achar meu óculos. Achei meu óculos. Tá? E aí aplicar. Vamos lá. Primeira coisa ali, ó.
agora, observem o seguinte, ó. Na calculadora financeira, eu não preciso sequer dividir o 4,5% por 100. Ele já vai direto, ó. Então, eu aperto 4,5 I. Por que eu aperto I? O que significa o I na calculadora financeira? A taxa de juros. Depois eu vou botar 30 N. O que é o N? É o prazo. Depois eu vou botar 12,450 principal, que é o present value, que é o valor presente. Eu vou apertar na calculadora financeira PV. E depois o que eu quero? Qual é o resultado? É o montante. É o valor futuro. Na calculadora financeira é future value. Fechou ou não fechou? 46.600. Fechou? Fechou, bem mais Sim, fácil, fiz aqui, deu professor. certo. Oi? Pergunta. Quem é que perguntou? Qual é a pergunta? Por que o valor é negativo, é isso? Alô? Alguém quis perguntar? Pode perguntar pelo chat. Alguém quis perguntar pelo chat? Tá, então vamos lá. Por que o valor deu negativo? Tu enxerga ali que o valor deu negativo, Karine? Sim, deu negativo para mim. Toda vez que eu trabalhar com modo financeiro, eu vou trabalhar com o conceito de fluxo de caixa. Tá? Vamos imaginar o seguinte, que eu estou com uma dívida para pagar, tá? Hoje. E peço um empréstimo de 12.450, que é o principal. Concordam? Bom, e daqui a 30 meses, ou seja, daqui a 2 anos e meio, né, 2 anos e meio, eu tenho que pagar essa dívida. Qual é o valor que eu vou pagar? O valor futuro? Qual é o montante que eu vou pagar? 46.629,21. Entenderam ou não? No modo Sim, financeiro, a calculadora financeira pensa da seguinte forma: olha, o Ricardo pegou hoje 12.450. Entrou para o bolso dele, é um crédito para ele de 12.450. Só que, passado 30 meses e cobrado um juro de 4,5% ao mês, o Ricardo vai ter que pagar essa dívida. Vai ter que desembolsar, vai ter um débito, vai ter uma saída do fluxo de caixa. Se hoje entrou, lá na frente, passado 30 meses, na lógica da calculadora financeira, isso significa uma saída. Entenderam? Por isso que o valor está negativo. É como se no fluxo de caixa entrou hoje 12.450 e daqui a 30 meses vai sair 46.629,21 Por isso que aparece o sinal negativo. Mas, né, a gente entende que o valor é 46.629,21. Ou seja, o Ricardo, após 30 meses, vai ter que pagar esse valor, com juros decorrentes de um prazo de 30 meses, sendo que os juros é de 4,5% ao mês. Me fiz claro? Sim ou não? sim, professor. Entenderam Sim, por prof. que no modo financeiro aparece negativo? Ótimo. Sim. Sim. Professor, com Tá? licença, uma dúvida. Já foi comentado por você que na prova vai constar as fórmulas, né? Todas as formas. E vai constar também, por exemplo, que o I significa juros, que o N Não, significa... isso não vai constar. Isso aí vocês têm que aprender. Eu, na primeira aula, eu mandei, posso Ok. mandar de novo, as teclas da calculadora financeira, tá? Algumas são óbvias. Valor presente, present value. Valor futuro, future value. Agora, I é taxa de juros, é interest. N, meio óbvio. Number, número, né? Prazo, tá? As outras vocês vão ter que aprender. Isso não, eu não vou colocar o que significa
a nomenclatura da calculadora financeira, porque daí não adianta. Você tem que saber o que significa para usar ela, entenderam? A fórmula, tudo bem. A fórmula eu disponibilizo. Agora, vocês têm que manusear a calculadora para saber exatamente o que significa cada tecla. Tá bem? Sim. Tá. Isso eu mandei para vocês. Eu fiz uma tradução. Eu peguei. Vocês se lembram na primeira aula que eu mandei fotos? Tem no WhatsApp lá, professor. Tem no WhatsApp. Mandem de novo para reforçar. Tá bem? Tá. Agora vamos lá. Cálculo do principal. Aí eu vou lá naquela folhinha que eu mandei para vocês hoje, tá? Um pouquinho antes do início da aula, e vou olhar para a folhinha. E tem a fórmula 2 ali, dos juros compostos. Não aparece ali na folhinha do WhatsApp a fórmula 2? É essa Sim. fórmula aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu estou passando com o mouse. Principal. O que eu fiz agora? Eu isolei o principal. Ok? Toda vez que eu quiser calcular o principal a juros compostos, eu vou usar a fórmula 2 da folhinha. Toda vez que eu quiser calcular o montante dos juros compostos, eu vou usar a fórmula 1. Tá bem? Então, vamos lá. É essa fórmula que eu vou usar aqui. E lá vamos nós de novo. Vamos para um exemplo. Vamos lá, por exemplo. Onde é que está o exemplo? Está aqui. Para que uma aplicação financeira atinja um saldo de 50 mil após 720 dias, a uma taxa de juros compostos de 33% ao ano, qual deve ser o valor, qual deve ser o capital inicial? Bom, primeira coisa quando a gente faz um exercício de matemática financeira é interpretar, é traduzir o enunciado. Ó, a primeira coisa, para que uma aplicação financeira atinja um saldo de 50 mil, esse saldo, o que é esse saldo? É principal ou é montante? É desculpe, é montante, é valor futuro. Eu quero que essa aplicação financeira alcance 50 mil. Eu quero lá no futuro chegar a 50 mil reais. A pergunta é: quanto que eu tenho que aplicar agora? Quanto que eu tenho que depositar num CDB, numa poupança, numa aplicação que rende juros, tá? Numa renda fixa? Quanto que eu tenho que aplicar hoje, ou seja, valor presente, principal, para que, após 720 dias, a uma taxa de juros compostos de 33% ao ano, eu tenha lá, após 720 dias, o montante, o valor futuro de 50 mil reais. Então, nesse exemplo aqui, 4.2, eu tenho montante? Tem 50 mil reais. Eu tenho a taxa de juros? Tem 33% ao ano. Eu tenho N? Tem 720 dias. O que o exercício me pede? Para calcular o principal. Para calcular o principal. Bom, primeira coisa, aí eu vou lá para a folhinha aquela que eu passei para vocês agora no início da aula, pelo WhatsApp, e vou ver, puxa, é a 1 que eu vou usar? É a 2? É a 3? É a 4? Não, eu vou usar a fórmula 2, que está na folhinha, tá? Está escrito tá entre parênteses 2. Por quê? Porque eu quero calcular o principal, tá? Bom, só que antes de usar a fórmula 2 ali, principal é igual a S dividido por 1 mais I elevado a N, eu tenho que pensar na regra de ouro. A taxa de juros está quanto? 33% ao ano. O prazo está quanto? 720 dias. Opa!
não estou atendendo a regra de ouro, ou seja, a taxa está ao ano e o prazo está em dias. Eu vou transformar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar o prazo em anos. Como é que eu vou fazer? Usando a regra do banqueiro, tá? Nós vamos dividir 720, ó, tô aqui, ó, tô olhando aqui, estão olhando? 720 Sim. dividido por 360. 720 dividido por 60. Opa, transformei, atendi a regra de ouro, entendeu? Ou seja, agora o N é 2 anos. Então, aqui, ó, vai ficar 2 anos, ó. Se eu dividir 720 por 360, eu vou ter 2. 2 o quê? 2 anos. Atendi a regra de ouro. E tá o ano, o N tá o ano. Opa, posso continuar a resolver o meu exercício. Segundo passo. Opa, eu vou usar a calculadora científica. Eu não tenho HP, eu não quero usar HP, eu quero usar a científica. Eu posso? Posso. Só que aí eu tenho que ter um cuidadozinho. O I está em percentual, 33%. Antes de usar a calculadora científica, eu vou ter que dividir esse 33% dividido por 100. 33 dividido por 100 vai dar 0,33 ao ano. Pronto, resolvido. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer antes de usar a fórmula. Agora sim, agora eu vou usar a fórmula que está na folhinha, a fórmula de número 2 da folhinha que eu passei agora há pouco para vocês. Que é a mesma que essa aqui que está aqui no livro. Igual, exatamente igual. Então vamos lá, vamos pegar, tô junto com vocês aqui, tá? Vamos usar o modo algébrico, né? O modo algébrico, o modo científico. Então, eu vou abrir aqui, estou abrindo meu celular, e vou calcular primeiro pelo modo algébrico / científico. Tá? Já abri a calculadora, virei ela, deixou de ser uma calculadora mais simples e passou a ser uma calculadora mais elaborada, com mais fórmulas, né? E aí começa. Vou seguir os passos aqui. Ó. Primeiro, o que eu vou fazer? 50 mil, que está lá no numerador, e vou dividir. Dividir pelo quê? Pelo que está dentro do parênteses elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Então, vou abrir, ó, clicar no parêntese, apertar 1,33, que é a soma do que está entre parênteses, 1,33. Fechar aqui. XY. Tá? Aí vai aparecer um chapeuzinho, tá? Elevado ao quadrado. E vai dar igual. Opa! Fechou. Direto o resultado. 28.266,15. Todo mundo chegou a isso? Sim. Com a calculadora científica? Conseguiram? Sim, professor. Querem Sim. que eu repita? Então vamos de novo. Vou repetir rapidinho. Eu vou pegar a calculadora normal do computador, do celular, vou virar ela e vou começar a calcular. Primeiro eu boto 50 mil, que está no numerador. Depois divido, depois eu vou resolver o que está dentro do numerador. 1 mais 0,33 é 1,33. Então eu boto 1,33, abro parênteses, 1,33, depois eu boto XY, já fecho parênteses, e coloco ao quadrado. Vou elevar todo esse resultado ao quadrado. Ponto. Aí já boto igual e já sai o número. Difícil? Não, né? Então, já resolvi. O que significa esse valor, que é o mais importante? Vamos lá. De uma aplicação, para que eu tenha 50 mil reais após 720 dias, a poupança me pagando 33% ao ano, eu tenho que depositar hoje
eu tenho que aplicar hoje R$ 28.266,15. É isso que eu tenho que fazer hoje. Tá bem? Tá claro? Pá, professor, não gostei de usar a calculadora científica. Eu quero usar direto o modo a calculadora financeira. Ótimo. Como eu falei para vocês, a partir de juros compostos, nós vamos usar o modo financeiro. Então, agora, eu estou pegando a minha calculadora científica, ligando ela, tá? E aplicando direto os dados. Então, a primeira coisa que eu vou aplicar é a taxa de juros, 33, e interest, taxa de juros. Observe que aqui eu não preciso dividir por 100. Depois, vou aplicar o número de anos, já que a taxa de juros está em anos, eu também tenho que aplicar o prazo, o N, o number, em anos. Então, vou botar 2N. E vou botar o montante. O montante, na calculadora financeira, é o valor futuro, future value. Ok, 50 mil. E o que eu quero achar? O valor que eu tenho que aplicar, o valor hoje, o valor da aplicação, para eu chegar a esse montante de 50 mil. Present value, principal, valor presente. Pronto. Deu resultado para vocês ou não? Sim. Fechou? Todo mundo chegou ao resultado? Sim. Tá? Tá? O resultado é o mesmo. Só que, novamente, por que aparece negativo? Porque o modo financeiro da calculadora HP12C trabalha com o conceito de fluxo de caixa, que eu vou explicar para vocês ao longo do semestre. Se entra na frente, né, vai sair lá no fundo. Né, ou ao contrário, se sai na frente, o que aconteceu aqui? Tá? Eu tinha, sei lá, no meu bolso, 28.266,15,41. Então, eu tirei do meu bolso esse dinheiro para aplicar. Esse dinheiro ficou indisponível durante 30 meses. Aliás, desculpe, durante 2 anos, tá? Durante 2 anos esse dinheiro ficou indisponível. Esses 28.266,15, tá? Após 2 anos e uma taxa de juros de 33% ao ano, esse dinheiro vai me retornar. Qual é o valor que eu vou receber daqui a 2 anos? R$ 50.000. Agora sim, agora esse 50 mil vai entrar no meu bolso. Vai entrar como crédito. Por isso que o 28 sai e lá na frente o 50 mil entra. Entenderam? Sim. Ou eu posso pensar ainda na seguinte lógica. Eu sou o banco, eu sou o dono do banco. Eu emprestei 28.266,15. Cobrei uma taxa de juros de 33% ao ano, ao longo de 2 anos. Então, quando eu emprestei, saiu o dinheiro do banco. Saiu, por isso que o sinal negativo, 28.266,15. Passado 2 anos, aplicado juros de 33% ao ano, vai entrar na conta do banco R$ 50 mil, positivo. Entenderam? Ficou claro? Sim, prof. Eu ia só comentar, o Johnny falando aqui, a gente arredonda sempre na quinta casa ali, né? Isso. Ou vai trabalhar por truncar Não, ali? gente, é o que eu falei para vocês, tá? Para que nós tenhamos uniformidade na disciplina, tá? Para que a gente possa todos nós trabalharmos e termos o mesmo resultado, cada um escolhe, tá? Mas para que nós possamos trabalhar e todo mundo, professor, eu cheguei a esse valor, senão fica uma bagunça na sala de aula, porque cada um vai ter um valor achando que o dele está certo. Então, só por convenção, para facilitar na nossa aula, eu adotei 5 casas depois da vírgula para todos nós. Agora, segue quem quer, entenderam?
Certo, é que na calculadora científica do celular ele arredondou mesmo. Não, então tu bota, viu, Jones? F5. Ah, perfeito, Aí vai dar 5 casas. Ele fica perfeito. registrado 5 casas. Obrigado. Fez? Se tu botar F5, vai ficar 5 casas, como todo mundo tá. Tá bem? Tudo bem até aqui? Certo, obrigado. Tá. Para terminar essa aula curta, mas é importante porque a gente já avança um pouco na matéria. Essa matéria, na minha programação, era para ter tido na aula passada. A gente vai fazer o cálculo da taxa. Cálculo da taxa. Olhando para novamente a folhinha lá, ó, aquela folhinha que eu coloquei no início da aula, antes de começar a aula, no grupo do WhatsApp, o que nós temos ali no início da aula? Primeira foto, antes de abrir a sala de aula, né? Uma folha com fórmulas dos juros compostos. Puxa, vamos lá. Estou olhando para a folhinha aqui. Lá no final, bem lá na rabeira, tem a fórmula 3 ali. Todo mundo enxerga no WhatsApp a fórmula 3? Essa é a fórmula quando eu quero calcular a taxa de juros. Toda vez que eu quiser calcular a taxa de juros, eu vou usar a fórmula 3 para juros compostos. Tá bem? Toda vez que eu quiser calcular a taxa de juros, a juros compostos, eu vou usar essa fórmula 3 da folhinha que eu mandei para vocês um pouco antes de entrar na sala de aula. Tá bem? Então, vamos lá. É o último exercício de hoje. Então, cálculo da taxa. Eu tenho uma dívida de 15 mil que foi resgatada por 21.106,51 após 7 meses. Calcular a taxa mensal de juros compostos. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, é ler, interpretar o enunciado, a pergunta. Uma dívida de 15 mil foi resgatada por 21.106,51. Opa! Esses 15 mil é principal, é valor presente. Eu tinha uma dívida de 15 que virou 21.106,51 após 7 meses. Então, eu sei que o 15 mil é o principal e o 21.106,51 é o montante. Após o quê? Após 7 meses. Tá bem? Após 7 meses. O que ele está me perguntando? Calcule a taxa mensal de juros compostos utilizada nessa operação. Ele quer saber qual foi a taxa de juros mensal que, após 7 meses, transformou a minha dívida de 15 mil para 21.106,51. Poxa, a juros compostos, né? Porque nós estamos no capítulo de juros compostos. Opa, vamos lá? Qual é a fórmula que eu vou usar olhando para aquela folhinha que eu mandei para vocês? A 1, a 2 ou a 3? Vou usar a 3, tá? Tá aqui, ó, a 3, ele faz um monte de coisa aqui que depois em aula eu vou explicar, mas a 3 é essa aqui, ó. É igual o que está no livro. Sim ou não? Não é igual ao que está no livro? Sim, professor. Então, vamos Sim. usar a 3. O I, que é os juros, né, que é a taxa de juros, é igual a S dividido por P, tudo ali elevado na 1 na N, menos 1. Ah, professor, será que é muito difícil? Vamos ver se é difícil ou não. Vamos lá, vamos calcular. Aqui. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o modo algébrico. Vou ligar meu celular, botar a minha senha, que eu não vou dizer para vocês qual é a minha senha. Tá? Vou entrar ali na calculadora. Vou abrir a calculadora aqui. Vou virar a calculadora para o modo científico.
Ótimo. Agora começa a fazer a operação. Ó, primeiro vou botar o que está no numerador. O que está no numerador? O S, né? Então é 21, 106,51. Dividido por o que está no denominador, dentro do parênteses. Né? Sempre a primeira coisa que eu calculo é dentro do parênteses. 15 mil. Só que tudo o que está no parênteses é elevado no expoente 1 dividido por n. Então, eu tenho que botar o quê? Eu tenho que botar x na calculadora, na minha calculadora, ali no dele está yx, né? Na minha calculadora está xy. Acho que na calculadora de vocês também está xy, não está? Sim ou não? Sim. Tá? Ali para ele bota YX. A gente vai botar ali, olhando a calculadora. Opa, botei já o XY. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar 7, tá? Vezes 1 dividido por X. Por que 1 dividido por X? Vou fazer mais fácil, tá? Não vou seguir o dele aqui, tá? Vou seguir o que eu normalmente eu faço. Vou de novo, tá? Eu boto 21.106,51 dividido por 15 mil. Aí eu boto XY, tá? Aí eu abro parêntese e boto 1 dividido por 7 e fecho parêntese. Aí eu boto igual. Aí eu boto menos 1. Fechou? Eu vou de novo fazer o que eu fiz, tá? Vou usar primeiro, ó, 21.106,51 dividido por 15 mil. Dei o resultado. Vou elevar XY, abro parêntese. Tá? Agora apagou aqui para 21.106,51 dividido por 15 mil. Deu resultado. Essa razão deu 1,4071. Agora eu vou pegar XY e vou dividir por 1 dividido por 7. Fecho parêntese. Deu 1,05000026. E depois eu vou, o que sobrou ali, menos 1. Opa, para mim deu resultado. Deu 0,05000 ao mês. Fechou para vocês ou não? Sim, agora sim. Sim. Vamos fazer de novo para não ter dúvida? Então, ó, limpei, tá? Vamos de novo. 21.106,51. Numerador. Vou dividir por 15 mil. Denominador. Cheguei a um resultado. 1,4071006667. Vou pegar esse resultado, deixa esse resultado quieto e vou botar ali, ó. Vou olhar para a calculadora e botar XY. Abriu, apareceu um chapeuzinho e apareceu um parêntese. Não apareceu? Aí eu vou dividir tudo isso, olhando lá para cá, ó. Eu vou dividir por quanto? Ó, 1 dividido por 7. Então, eu vou botar 1 dividido por 7. E vou fechar o parêntese. E vou dar igual. Apareceu o resultado. 1,05000026. Só que a fórmula não terminou. Ainda tem esse aqui, ó. Tem esse menos 1 aqui, ó. Então, eu vou pegar esse resultado, menos 1. Pronto. Ficou 0,05000026. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter em percentual. Vai dar 5%. Fechou? Sim. Tá? Então, vamos de novo. O que significa isso? Ah, professor, o que significa tudo isso? Significa o seguinte.
Se eu aplicar 15 mil após 7 meses a uma taxa de juros de 5% ao mês, eu vou ter, ao final do período, após 7 meses, um montante de R$ 21.106,51. Entenderam ou não? Então, para que eu tenha esse montante aplicando 15 mil em 7 meses, a taxa de juros que eu tenho, que tem que remunerar o meu capital, que eu tenho que ganhar, é de 5% ao mês. Ficou claro ou não? Sim. Tá? Ah, professor, e dá para fazer pelo modo financeiro? Tá, vamos fazer pelo modo financeiro agora para achar esse mesmo resultado. Vou pegar a calculadora financeira, que é bem mais fácil até a calculadora financeira, tá? Vou botar ali, ó, 21.106,51. O que é isso? É montante. Então, é valor futuro. Apertei. Depois eu vou botar o prazo. 7. Que é o número de meses. Depois eu vou botar o principal. 15 mil. Só que tem um detalhe. Vai aparecer, antes de eu botar present value, valor presente, o que eu falei agora há pouco ao longo dessa aula? Que o modo financeiro trabalha com a ideia de fluxo de caixa, com a ideia de entradas e saídas. Só que aqui eu não estou calculando nem o principal, nem o montante. Eu estou calculando juros. Eu tenho que tirar essa lógica da calculadora financeira, do modo financeiro. Como é que eu vou tirar isso? Eu vou usar essa teclazinha, ó, CHS. Todo mundo está enxergando essa tecla na calculadora financeira? O que significa essa teclazinha? Significa change signal, mudança de sinal. Change, mudança. Signal, sinal. Então, mudança de sinal. Opa, eu quero tirar essa lógica da calculadora financeira, porque senão vai me aparecer um resultado negativo. Ou a calculadora financeira não vai conseguir calcular essa taxa de juros. Então, para eu tirar essa forma de pensar da calculadora financeira, eu vou dizer para ela, não entenda os 15 mil como uma entrada ou uma saída, né? Ao mudar o sinal, ambos, tanto o valor futuro quanto o valor presente, vão estar no mesmo sinal, nesse caso positivo. Então, o que eu vou botar? Digitei 15 mil. Antes de apertar no valor presente, no present value, vou apertar no CHS. Apertaram? Sim. Ele não mudou de sinal, não aparece um menos agora? Sim, professor. Agora eu vou apertar no present value. E depois vou apertar naquilo que eu quero. O que eu quero? A taxa de juros, o I. Ele vai processar. Tá? E fechou, 5%. Chegaram ao resultado? Sim. Todos Sim, chegaram? prof. Pronto. Está calculado a taxa de juros necessária para eu ter um montante de 21.106,51 centavos a partir de uma aplicação de 15 mil reais em 7 meses. Entenderam? Perguntas? Estou à disposição. Fechamos a matéria conforme combinado para a aula de hoje. Professor Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Davi. Tá, só o seguinte, eu vou abrir um grupo de estudos ali, então, de matemática financeira, Tá? incluir todos ali dentro,
que daí, tipo assim, se o Pedro tiver alguma dúvida, ou a Karine, ou qualquer um que tiver alguma dúvida para a questão... Pode botar no grupo que tu tá abrindo ali para o pessoal que daí a participar. gente... Posso te que dar é até uma sugestão, eu não faria... Posso te dar uma sugestão, Davi? Claro. Em vez de abrir agora, porque não tem muita gente na sala, né? Sim. Eu vou botar... vai demorar umas 2, 3 horas. Eu vou botar no YouTube a aula, tá? E talvez fosse interessante vocês discutirem mais à tarde essa matéria. Ou, Tá? Não, é tranquilo, é só para mas dizer fica que a teu critério, fica a teu critério. Tem liberdade para escolher, tá? ou então, de repente, como o senhor já tem uma prática, o senhor pode abrir o grupo, quando aí o senhor coloca todo mundo lá dentro, e depois o senhor pode sair, que daí eu fico lá e olho. À tarde? Não, no seu tempo daí. Sim, depois que o pessoal precisa ler primeiro, precisa escutar essa aula, né? Tranquilo, então. Perfeito. Para que eles possam compreender. Só para Mas deixar fica à o vontade. Se tu quiser abrir, abre, não tem problema. Para o pessoal que está aqui ou para o pessoal que, porventura, tiver já disponível. Muita gente acorda um pouco mais tarde. Então, tranquilo, tá. então. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Um ótimo domingo. Segunda noite a gente continua a matéria. Lembrando sempre que isso aqui eu vou, assim que estiver disponível no Google Meet, eu coloco para vocês no meu canal de YouTube e no Moodle. Um abraço, bom domingo para todos. Obrigado. Bom domingo, Valeu, professor. igualmente. Bom domingo para todos.